seus mal diagramados. Bez, você conhece a história do governante que não perde uma oportunidade de fazer piadas machistas, racistas, misóginas e ainda por cima atacar jornalistas? Ah, claro, Jair Bolsonaro. E, por exemplo, o político que fala atrocidades pelo Esse Telegram... óculos aí vai gravar com... Vou. E o político que, por exemplo, tem as conversas de Telegram vazada, falando algumas atrocidades e depois publicadas num site independente. Você conhece a história? Sérgio Moro, Dalton Dallagnol, né? Talvez Não. Paulo Guedes e Joyce, não? Robertson Pozobon, Ou não. Pozobon, né? Muito bom. Não Achou que eu tava falando do Bolsonaro, achou errado, otário. Não é Bolsonaro, não é Moro. Isso é uma história que tá acontecendo agora em Porto Rico, o estado independente dos Estados Unidos da América. Vem Rick Martin vivendo a vida louca aqui no Brasil. Vem ser presidente dos nossos corações. Helder, lá tem dois Ricks. Um é bom e outro é ruim. É tipo o outro é Dr. ruim. Jekyll e Hyde, O Rick né? Martin é muito bom. Já Sim. o Rick Rosellio, que é Ricardo Roselló, governador de Porto Rico, pertencente ao Partido Novo. Novo progressista, né? É. Mas é um partido novo. É um partido E novo. pela Até a cara forma de ali- atuar é um partido novo, né? É, e a cara? gente fala governador porque lá não dá pra ser presidente, né? Não, porque não é um país de fato, né? Mas é um presidente, é como se fosse o político mais poderoso da ilha. Então ele é o presidente do lugar, né? E aí foram reveladas nos últimos dias mensagens do Sérgio Moro, não, dos ministros, da politicagem toda e do próprio Ricardo, onde eles falavam assim, eram super preconceituosos, eles desviavam dinheiro público, eles faziam troça assim do furacão Maria, cara. Sim, cara. Cara, um absurdo assim, que dizem eles matou 64 pessoas. Na realidade foram 4.000. É muito mais, mas é aquele negócio, né? Agora, na direita, a gente tem esse esquema de ir contra os institutos de pesquisas, estatísticas. Se você achar que é 64 e não 4.000, isso vira verdade absoluta. Você começa a criar uma Vira. nova verdade, Não, e entendeu? é maravilhoso que a justificativa é o meu sentimento, como falou o Bolsonaro, é que não teve isso, que não aconteceu. É, e o Ricardo Roseló também pode achar que, não aconteceu esse furacão Maria, não foi tão grave assim, Não, entendeu? 64 para 4 Não, mil. isso aí não é tão problemático e ele começa a falar dessas coisas. E aí, dá até pra usar agora, falando em Bolsonaro, dá pra começar a usar Bolsonaro como verbo, né? Porque ele bolsonarizou aí a conversa. E se você acha que a gente tá falando de Porto Rico e não vai falar dos menudos, também achou errado. É verdade. Porque não tem como um cara que é presidente e tem todo esse perfil não ser contra o Rick Martin lá em Porto Rico. E ele foi. E a gente vai falar algumas das declarações do Ricardo aqui, que depois que foram vazadas, diferentemente do comportamento bovino do brasileiro, a galera saiu na rua e ficou maluca contra o governador da ilha. Amigo, se você tá aí só escrevendo nas redes sociais, no seu Twitter, no seu Facebook, fazendo videozinho, isso não adianta nada, cara. Tem que fazer que nem o pessoal de Porto Rico, tem que fazer que nem na França, que os caras saem na rua todo dia. E queimam carro. Queimam carro. Eles adoram, os franceses adoram Sim. queimar carro. Mas também nada Quebra mais justo. banco. A gente teria que ser um pouquinho mais como esses caras. Sim. Porque não adianta, cara. Se você não sair pra rua, vai acontecer isso. E os porto-riquinhos não deixaram barato. Não. Por que, Helder? O que falou o excelentíssimo presidente que pediu desculpas depois? Vamos usar a palavra certa, que é a que a gente usa aqui, é excrementíssimo. Ah, tá. Porque lá como o cara tem algumas obsessões fixas, tipo relações sexuais, ofender mulheres, entendeu? É que nem o Bolsonaro que ofende todas as políticas aqui, a Maria do Rosário, Sim. todas elas, e aí quando vai pra Rússia encontra o Dmitry Medvedev com 1,50 m e fica quieto, com medo, com aquele olhar pra baixo, assim. E é o que os caras estavam falando, né? As conversas que já foram batizadas de Chatgate, bom nome, né? Tipo o vaza-jato deles lá, como aconteceram em 2018, cara. E no início desse ano foram vazados, eram à luz. E, porra, a galera tá totalmente revoltada, porque Mas não além tem de... que tá? Tem que estar mesmo, cara. Só aqui, bando de bundão. O que a gente tá fazendo aqui parado também? Exatamente. Vamos pra rua, tchau. Tô indo. Depois eu vou. Vamos acabar de gravar. E olha só as coincidências, cara. Além das violações éticas, tinham conversas ali dos caras beneficiando empresas em relação ao governo.
Se isso te lembra, por exemplo, o governo brasileiro, eu não tô falando só desse, tô falando de todos, com relações inescrupulosas com construtoras, pessoal do agronegócio, eu tenho algo pra te dizer. Vamos parar de vira-latismo, porque isso acontece no mundo inteiro e dá prova aqui do que aconteceu em Porto Rico, cara. Mas a população ainda tá vivendo dos apagões, depois de muito tempo a cidade não se recuperou. Assim, os Estados Unidos mandou grana pra lá, e aí o Trump, acho que foi a primeira vez que ele falou alguma coisa certa. Será que a gente manda? O que eles vão fazer com o dinheiro? O dinheiro não chegou! Mas sendo Trump, provavelmente o interesse dele não mandar o dinheiro é porque, cara, ali eles são latinos, não precisa, entendeu? O Trump nunca tem razão. É Estados Unidos, mas não é muito, Sim, entendeu? É ele deve achar o Havaí e Porto Rico, os Estados Unidos mais ou menos, meio entendeu? Latino Ele tá longe. Enquanto o pessoal tá dormindo em ginásio, tá sem teto, tá tendo apagão, os caras estavam trocando esse tipo de ideia aqui nos comunicadores instantâneos. Se liga só. Um participante publicou um meme de uma feminista com uma camiseta onde se lê antipatriarcal, feminista, lésbica, trans, caribenha latino-americana. O governo Rosselló responde: isso deve ser algum tipo de recorde, não? Acho que não, né? Você já viu a descrição do pessoal que votou no PSL no Twitter? E dos deputados do PSL. Eles colocam, tipo, uns 20 adjetivos contra o PT, então acho que não deve ser algum tipo de recorde. Mas olha só, a galera dormindo ao relento e o cara se preocupando com camiseta de feminista nas ruas de São José. Parece cara. alguém que a gente conhece muito Parece bem, muito, né? né, cara? Mesmo. Mas muito, velho. Será que o Olavo também é influente lá no governo Eu porto-riquenho? acho que o Olavo, a gente tava conversando aqui sobre um assunto antes que é coach, eu acho que o Olavo é coach de todo líder de extrema direita. A gente vai ficar de olho no Boris Johnson aí, que acabou de ser primeiro-ministro do Reino Unido. Grande cabeleiro, porque o cabelo ele já imitou do Trump. Os ternos mal cortados já são parecidos com os do Bolsonaro. Agora só volta a ter umas declarações parecidas com a dos dois e do Ricardo Rosselló, né? É o mínimo que a gente espera. A gente espera isso. E se acontecer, a gente vai estar percebendo que o Olavo de Carvalho tá ganhando grana junto com o Steve Bannon, fazendo escolinha pra doutrinar os caras a serem dessa maneira. Porque esse tipo de linguagem lembra muito também a que o Olavo usa, né? Muito. Se eles começarem a falar demais, você já sabe que ele passou pela escolinha do Olavo. Eles não falaram mas chamaram as mulheres de publicaram fotos, comentários jocosos contra gordos. Ainda tamo nessa! Tamo nessa, Danilo cara. gentilizando todas as conversas. E ainda se eles fizessem uma piada contra gordo lá em Porto Rico, falando, pô, olha só, a gente tá passando fome aqui, Sim. tá uma crise e tem uma galera ostentando e comendo demais enquanto ninguém tem uma panela em casa cheia de comida, não seria bom, mas estaria dentro de uma crítica social foda. Mas não, cara, não. É nível entendeu? Bolsonaro e quilombola, né? Tipo isso. Os quilombolas não conseguem nem mais procriar, né? De tão gordo que eles estão, né? O presidente fica tendo Preocupado, essas né? obsessões, cara. Preocupado, né, com isso. Você tá gordo, filha da Mas- Mas pode estar gordo? Tanto que ele falou que ninguém passa fome porque ele não vê ninguém esquelético na rua, né? É que na verdade a galera tá tomando corote e comendo o salgadinho fofura, que é o que o pessoal pode comprar, mano. Aí fica obeso mesmo e fica inchado. Tem uma foto Mas muito aí- boa que pintou nas redes sociais, que a gente vai colocar aqui, do Trump fazendo marionete do Bolsonaro e uma aqui galera embaixo do passando minhocão, fome. cara. Aqui, do lado. Sim. Quer saber onde passa fome? Vem pra cá. E aí vamos continuar aqui no Ricardo, Sim. porque o Ricardo ele é valentão também, sabe? Sabe aquele papo do Bolsonaro que falou lá pra Maria do Rosário? Se você me der, eu te dou outra. Então, e um dos alvos do cara foi a ex-presidente do Conselho de Nova York, Melissa Mark Viverito. Para, esse nome é maravilhoso. Por quê? Viverito. É bom, né, cara? Viverito. Parece mascote de Copa do Mundo, de Olimpíada. O Viverito! É verdade, cara. Mascote de Olimpíada na Espanha, né? Maravilhoso, maravilhoso. E aí ele disse que tava chateado porque ela tinha criticado o presidente do Comitê Nacional Democrata, Tom Pérez, que lembra muito o saudoso Tom Petty, Petty. morto recentemente. Maravilhoso. Te Ele amo. fala o seguinte: nosso povo devia defender Tom e bater nesta. Deus do céu. Olha o nível do cara, velho. E aí tem outro alvo, que é a prefeita de San Juan, Yulin Cruz, um fiscal-chefe de Porto Rico, o Christian Sobrino Vega, que representava Rosselló no Conselho Federal, disse que estava salivando tirar. Ele falou que queria tirar. Foi além. Aí o governador, em vez de falar, não, gente, vamos com calma, né? Vamos com calma, a gente tá fazendo política. Ele falou, não, isso seria um favor que você faria. Fiscal de
também, né? Esse cara. Eu acho porque que ele fiscal de tem um monte, Sim, né? tem bastante, Ou a cara. galera preocupada com o outro, prazer do outro. Nunca pode ter prazer, né? Não. Os caras estão sempre duro ali, sempre xingando. E exatamente isso que a gente vai ver agora, porque esse tal de Vega também comentou sobre o Rick Martin e foi aí que ele deu a munição pros caras saírem às ruas, onde o Rick Martin sobe no ônibus, Cara, que como eu nem amo o Rick Priscila, rainha do deserto, com uma bandeira de Porto Rico e outra da Me arrepio, bandeira ó. LGBT, né? Que a galera aí que confunde bandeira do Maranhão com de Cuba, provavelmente deve achar que é de Porto Rico, é de Cuba também, né? E ele faz o seguinte comentário contra o Rick Martin, que depois se juntou com os amigos músicos dele lá, o Residente e tudo mais, e foram pras ruas. Se Benício liga só. Del Toro tava lá, tava o Dead Yankee, meu, muito legal. O fiscal de Vega falou, ninguém é mais opressor patriarcal como o Rick Martin, escreveu. E ele continua, o Rick Martin é um machista tão chauvinista que ele dorme com homens porque mulheres não se comparam. Puro machismo. Cara, assim, a verdade é que não faz muito sentido a princípio esse tipo de declaração, mas se a gente for pensar e fazer uma análise psicológica, eu acho que ele ficou aí com inveja do marido do Rick Martin, e eu também tenho. Eu também. Embora, né, infelizmente eu seja hétero, dormir com o Rick Martin não é má ideia em nenhum ser ponto de bom, vista, hein? cara. O maluco Deve tá com ser 50 bom. anos com esse shape, mano. Ele Pô, tá muito melhor que eu, que tenho 30 anos. a Que menos que ele. homem. Soma nós dois Não aqui, dá- é ridículo. Cara, não dá nem o marido do Rick Martin, não dá quanto nem mais o ele. saco do marido do Rick Martin, cara. Eu, na verdade, depois de ler esses posts do Vega, eu fico pensando, de fato eu me sinto oprimido, mas eu me sinto oprimido pela beleza do cara, entendeu? E ele tá usando a beleza dele e toda a sapiência pra uma coisa muito legal, né? Diferentemente de alguns cantores aqui no Brasil, né? Um tal de Roger, Ah, sim. um tal de Big Wolf. É, e mesmo as lideranças LGBT, tipo o Pablo Vittar, tá namorando um bolsominion. Então é difícil de esperar alguma coisa aqui do Brasil, né? Mas é isso, o Rick Martin ficou bravo, chegou lá e falou, ah, mano, esses malucos tão me tirando. Chamou o Bad Bunny, o Residente, que são grandes artistas de Porto Rico. Os caras pararam turnê na Europa, velho. Falaram, não, mano, a gente vai pras ruas. Aí você vê a imagem de São José, cara. Assim, sério, deve dar uns 2 km de gente na rua. É uma Maravilhoso. paulista completa, de cabo a rabo, com a galera com bandeira. E as imagens são bonitas demais, né, cara? São emocionantes, simbólicas, assim, velho. E quem poderia ser o nosso Rick Martin, hein? Ah, Zezé nem de tem. Camargo? Roberto Carlos? Não. Quem mais que eu posso falar? Não sei, cara. Quem que sobrou? Eduardo Costa? Eduardo Costa parece? Não. Não parece. Quem que pode nos levar ao povo? Porque a gente tá precisando, Helder. A gente precisa ir pras ruas. Quem que vai ser esse cara? Marcelo D2 podia, mas não Podia, tem né? alcance. Mas é que Marcelo D2, ele é bem intencionado pra levar a galera às ruas. Mas, pô, não dá pra comparar a força que um Rick Tico Martin Santa Cruz! tem mundialmente, né, cara? Tico Santa Cruz podia ser. E aí, né, cara, a responsabilidade que o cara tem como uma grande estrela do lugar que ele veio. E assim, ele poderia estar muito bem confortável lá na mansão dele, com ar-condicionado, com o marido gato dele, só tomando cerveja, malhando, e se ele engordar, ele vai lá e faz uma lipo, porque ele pode pagar. Não precisa. O cara tem o... Mas não, cara, o cara tá na rua, e não tá na rua, tipo, Regina Duarte e Domingão, foi pro shopping, Não. bateu aquele rango. E foi lá defender Sérgio Moro, né? Aí vai pro... Ele não foi que nem Márcio Garcia e Regina Duarte defender Sérgio Moro. Não, cara, ele foi realmente porque ele tem uma visão de que Porto Rico tá passando por uma crise, não é de hoje, é de décadas já. Sim. De partidos diferentes. E o cara se revoltou também porque foi ofendido. E aí, mano, todos os artistas da ilha falaram, não, vambora, velho, vamos pra lá. Eu queria que isso acontecesse aqui no Brasil, mas assim, sério, mano, sério mesmo. Não que nem quando aconteceu em 2013, que a galera começou a ir pra rua com bandeira e camiseta da CBF, porque aquilo lá foi uma palhaçada, né, cara? Pior tá acontecendo no governo do Bolsonaro e a galera não sai. Não, e a galera sai pra homenagear o nosso amigo ali, o empresário que chora em todas as manifestações. Por tudo que o senhor tem feito pelo nosso país. Começa a virar um lance bizarro, né? Porque o brasileiro, em vez de falar, pô, peraí, eu era contra a corrupção, beleza, fui lá contra a corrupção do PT. Agora eu vou aqui contra a corrupção do Bolsonaro. Não, a corrupção do Bolsonaro eles defendem, mano. E eles começam a defender. Então, assim, sério, é muito bizarro o Brasil que a gente tá vivendo hoje. Mirem-se no exemplo de Porto Rico, que é muito melhor. E, inclusive, o Bad Bunny deixou uma mensagem aqui pro presidente, né? Sim. Governador da ilha, falando o seguinte, você não vai sair, nós tampouco. Porto Rico se respeita, charlatão, sai fora. Maravilhoso. Depois dessa, você só poderia se inscrever no nosso canal
Ativar as notificações, porque eu vi lá, cara, agora tem uns analytics, quantas pessoas estão com a notificação ativada. Dá 30%, que pelo YouTube é um grande número. Sim. Mas a gente quer ter mais, porque normalmente é uma média de entre 10 e 30. Entendi. Mas a gente quer que todo mundo ative as notificações para você receber os nossos vídeos e nos apoie. Porque a gente precisa ir pras ruas, e para ir pras ruas a gente precisa de muito água, né, boné, protetor solar, porque nós somos velho, cara. É, mas é isso aí, né, mano? Ricardo Roseló, que fala um monte de besteira igual o nosso presidente, ao menos mostrou que tem mais hombridade e já se retirou do próximo pleito eleitoral, que é o mínimo que se espera de um cara que errou tanto e que enquanto a galera tava passando fome em crise, ele tava ali, mano, ele tava ali combatendo feminista, gordo e gay no WhatsApp. Tipo, ridículo, né, velho? Pra esses caras todos a gente só tem uma coisa pra dizer. Não passarão.